já está a postos aqui o médico veterinário Marcos Rezende, colunista do nosso Agromanhã, que hoje fala sobre os cuidados do pecuarista para evitar a raiva em bovinos e vai falar também sobre os pequenos cuidados na vacinação dos animais que reduzem perdas e garante, claro, a proteção do rebanho, né, Marcos? Tem bastante assunto. Bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Lilian. Bom dia aos amigos do agronegócio. Vocês sentem sempre muito assunto dentro da pecuária, dentro do agronegócio, Lilian. E olha, nesses dois casos que você comentou aí, tanto na raiva quanto na vacinação contra as demais doenças, são os detalhes que fazem a diferença. Exatamente isso. Para a gente começar, Marcos, por qual motivo a raiva surge em regiões em que antes não era notificada? Como você está vendo hoje esse cenário? Lilian, o programa de monitoramento da raiva, que acontece pelas secretarias do Estado, também pelo Ministério da Agricultura, ele é bastante sério, ele vem e acompanha os casos de raiva em animais silvestres e animais domésticos. Bom, o morcego transmissor da raiva, lembrando que tem centenas de espécies de morcego, e somente uma no Brasil transmite, que é o Desmodus rotundus. Esses morcegos só transmite quando ele estiver contaminado, viu? Ele também é vítima da raiva. Esses animais, eles migram eventualmente de regiões para outras, dependendo, inclusive, da questão climática. Chuvas, enchente, seca, desmatamento. Ou seja, se tiver um ambiente favorável para ir em um lugar e no outro for hostil, ele migra. E é por isso que algumas vezes a gente vê acontecendo casos de raiva ou identificação de morcegos com portadores do vírus da raiva em regiões que antes não existia. Então, é por isso que a gente sempre recomenda aqui, Lilian, vacine seus animais contra a raiva, mesmo que a sua região não seja endêmica. Por morcego não tem cerca, ele vai para tudo quanto é lugar. É isso mesmo. Agora, Marcos, conversando aqui nos nossos bastidores, você me disse uma pergunta que muita gente faz para você, que a gente falou, né, de vacinar contra a fitosa, clostridioses, raiva, desverminar e ainda tem quem aplica os modificadores orgânicos ou estimulantes de desenvolvimento. Então, a pergunta é, esse tanto de produto, não acaba um atrapalhando a ação do outro? Lilian, desses casos aí que você falou, vamos falar de vacinas de raiva, clostridiose, febre aftosa, vermífugo e os modificadores orgânicos. São estimulantes, são produtos que aplicam no animal e ele melhora o metabolismo em determinados momentos e o animal acaba respondendo melhor. Tem diversas marcas, muita coisa boa por aí que o produtor pode usar. Lilian, não tem problema nenhum. O que o produtor não pode, nesse momento, não pode, é vacinar contra a brucelose ou então aplicar qualquer produto que baixe o sistema imune, ou seja, um anti-inflamatório esteroidal, os hormonais. Isso não pode. Esses outros aí, Lilian, não. Tem tecnologia suficiente nessas vacinas, nesses produtos, e o animal tem capacidade de resposta para poder assimilar todos esses produtos e responder de maneira competente formando anticorpos contra essas doenças e também se livrando dos parasitas, no caso dos vermífugos. Então, pode utilizar, aproveita o manejo. O estresse que é evitado a fazer tudo isso de uma vez, ele é muito melhor do que ter que estar trazendo 5, 6 vezes para fazer um por vez. Tá aí, muito interessante. Agora a gente está falando do manejo, está falando dos produtos e uma coisa muito importante que o pecuarista tem que ficar atento são as agulhas, né? Você sempre destaca a importância de se usar agulhas novas. Não dá para reaproveitar, né, Marcos? Lilian, eu conversando com um amigo ontem de uma loja agropecuária, ele me falou que uma agulha custa, em média, R$ 1,75. Bom, uma agulha é um instrumento cirúrgico, Lilian. Quando ela entra, ela não é um objeto simplesmente perfurante, ela é cirúrgica. Ela entra, ela tem um bisel, ela faz um corte cirúrgico perfeito e a hora que sai aquilo tampa. E a cicatrização é muito rápida. Se porventura a agulha está cega, a agulha está torta, a agulha está amassada, algum problema, aquela tampa não é feita corretamente, Lília, e abre portas para a entrada de contaminantes que vai dar, por consequência, ao famoso abscesso purulento, Lília, que depois, lá no frigorífico, na hora do toalete de carcaça, vai ser retirado, de maneira correta, 2 a 3 quilos de carne. Lília, R$ 1,75 custa uma agulha. E uma agulha causa prejuízo em muitos animais, não é só um, não. Pois é, Marcos, não dá para arriscar de jeito nenhum, né? Agora vamos falar aí dos cuidados com as vacas prenhes, né? O produtor tem que ter algum cuidado especial com elas aí no momento da vacinação? Qual deve ser esse manejo também? Olha, muito bem pontuada essa questão aí por você, porque vaca prenhe, ela tem que ser manejada em um lote separado.
e a quantidade de animais no curral tem que ser diminuída. Eu sempre gosto de trabalhar com metade da lotação da capacidade do curral. Por quê? Qualquer pancada na barriga, no ventre desse animal, qualquer estresse a mais, pode desencadear um processo de aborto ou reabsorção fetal, dependendo o período de gestação que essa vaca está. Então, vaca prenhe tem que ser manejado com muito cuidado, com tranquilidade, respeitando o ritmo dos animais, sem correria e para evitar pancadas, porteiradas, estresse que a vaca acaba abortando. Querida, pode fazer todas essas vacinas que a gente comentou e devem ser feitas, inclusive, né, para poder favorecer o desenvolvimento dela e também do feto, mas com muito cuidado no manejo. Muito bem. Queria falar com você também, aproveitando aqui essa orientação completa, a conservação e o transporte das vacinas, né? A gente sabe que a vacina tem que ser transportada em caixa de isopor com gelo. A gente sempre mostra aqui umas imagens do Terra Viva falando desse transporte, mas queria saber de você, né? Por quanto tempo a vacina pode ficar nessas caixas também? E quanto de gelo que o produtor pecuarista pode colocar ali e pode usar? A temperatura ideal para conservação e transporte da vacina é na casa dos 8 graus. Isso significa uma quantidade de gelo, o tempo que ela vai ficar ali é o tempo que a caixa conseguir segurar por esses 8 graus, tá? Então, o que eu sempre recomendo para o produtor? Uma camada de gelo, uma camada de vacina, outra camada de gelo, não precisa ser uma camada grossa, sabe, Lívia? A gente tem que olhar, abrir a caixa de vacina, ver a vacina e ver muito gelo. Se a vacina estiver escondida no meio do gelo, a gente vai diminuir tanto a temperatura que corre risco de congelar. Isso não é bom. Se não tiver gelo suficiente, a vacina vai subir a temperatura acima dos 8 graus. Isso também não é bom. Então, a vacina tem que estar no meio do gelo, com quantidade que a gente consiga identificar facilmente a vacina, mas que tenha gelo à vontade. Outra coisa, gelo começou a derreter, começou a aparecer mais vacina que gelo, tem que ser trocada. Se esse manejo for feito, Lili, a gente sabe que em muitas fazendas não tem energia elétrica, mas tem como conservar gelo, conserva gelo na palha de arroz, no pó de serra, para esses momentos. O produtor percebeu que o gelo começou a baixar, ele tem que imediatamente colocar mais gelo. Não pode ficar sem gelo, porque senão a vacina perde a sua função de imunizar o rebanho. Tá aí, dicas eficientes, hein, pessoal? Obrigada, Marcos, mais uma vez por trazer aqui pra gente sempre a coluna Saúde Animal com assuntos interessantíssimos. Um ótimo dia para você, bom restinho aí de semana e até semana que vem.